O staff de Carlo Ancelotti marcou viagem para o Brasil em março. O mercado da bola, como a gente costuma chamar, né, está sabendo dessa viagem porque, obviamente, eles mandaram de uma forma secreta, digamos assim, olha, vamos passar por aí em março e a gente vai marcar algumas reuniões, e marcou alguns compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é o staff, a empresa que cuidou dos últimos contratos do Carlo Ancelotti, e aí ele vem pela primeira vez no ano, em março, que não é nem a época mais agitada do mercado, então isso chamou bastante atenção. Logo liguei para a CBF, fui atrás para saber se tinha alguma coisa a ver. A CBF diz que, por enquanto, as conversas estão sendo feitas, como vocês bem têm dito aqui nos últimos dias, entre ex-jogadores, como no caso do Ancelotti, o Kaká, e diretamente o Ancelotti e tal, e ainda não chegou no nível do empresário. Eles dizem que ainda não há nada marcado, mas admitem que, se houver a evolução do papo que acontece neste momento, março seria um bom momento para eles terem a primeira conversa presencial. Lembrando que o Edinaldo ainda não conversou cara a cara com nenhum representante do Ancelotti. Ele poderia ir ao Mundial no Marrocos, mas acabou desistindo da viagem com a eliminação do Flamengo na semifinal. Então essa aí, março, essa janela, essa vinda da empresa, da antiga Base Soccer, agora CAA Base, enfim, é uma mudança de nome aí, mas que basicamente continuou com o mesmo grupo. Essa janela aqui em março pode ser esse primeiro encontro cara a cara. Lembrando, claro, que o Ancelotti ainda não confirma publicamente, e nem vai confirmar publicamente, que tem conversas e que gosta da ideia. A gente já publicou lá no UOL desde dezembro que o Ancelotti já tinha sinalizado que gostava da ideia, já tínhamos também publicado em dezembro que a CBF topava colocar alguém de maneira interina até que o Ancelotti chegasse. A ideia é que o Ancelotti assumisse a seleção em junho de 23. Isso, claro, depende de um acordo aí da CBF com o Real, com o Ancelotti, porque o Ancelotti tem contrato até junho de 2024. Bom, Danilo, aproveitando só para reforçar essa ida, então, dos empresários da CAA Base, antiga Base Soccer, só um ponto importante, eles têm poucos brasileiros, na Europa somente 2 de peso, o Richarlison, o atacante do Tottenham, e o Bremer, zagueiro da Juventus, ou seja, o fato deles irem ao Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, também é uma questão que é quase impossível, improvável desassociar de seleção brasileira e de CBF. Uma pergunta que talvez ainda requeira, necessite de mais apuração, daquilo que você tem apurado, e depois eu vou trazer o Igor para a conversa também. A seleção, através da CBF, está disposta, por exemplo, pagar a multa do Ancelotti, ou no caso do Ancelotti, ele teria que sair de graça para depois negociar um contrato do zero? O que eu sei até agora, isso inclusive a gente soube junto lá no Catar, né, Bruno, é que o Ancelotti ele deu a sinalização positiva para meio de 2023, mas pediu que a CBF se acertasse com o Real Madrid. Até onde eu sei, até onde eu conversei, não chegou neste nível de conversa com o Real, do tipo, qual é a multa, vamos pagar, vamos fazer um acordo, não vai para nenhum rival, vai para a seleção. Até onde eu sei, não tem esse tipo de acordo, e eu sinceramente não sei nem qual seria o valor dessa multa, Bruno. Então teria que apurar, esperar um pouquinho mais essas conversas andarem, a não ser que o Igor, direto lá da sede da CBF, já esteja sabendo de alguma novidade que a gente ainda não saiba por aqui. O que dá para trazer é que, por exemplo, o Ancelotti tem um salário anual de mais ou menos 12 milhões de euros. Geralmente na Europa é o restante do salário, ou seja, faltando uma temporada, a multa seria, entre aspas, de 12 milhões de euros. Resta saber se vai ter um acordo ou não com o Ancelotti diretamente, com a participação do Real Madrid ou não. Mas, Danilo, para te liberar, e antes de chamar o Igor, para você também, Danilo, ficar à vontade e aproveitar o restante da sua apuração, traça para a gente, só para poder fechar então, qual é hoje o cenário envolvendo Carlo Ancelotti. Claro que depois a gente já trouxe algumas informações com o Igor, com o Gabriel Carneiro, o Rodrigo Matos, o próprio PVC do Jorge Jesus, do Luiz Henrique, do Zidane, o José Mourinho. Mas em relação ao Ancelotti, que é o alvo prioritário, é a preferência do Edinaldo Rodrigues, basicamente para você fechar para a gente trace qual é o cenário hoje entre esses dois nomes, CBF e Ancelotti. Hoje o cenário Ancelotti é o nome favorito da seleção brasileira, a CBF topa esperar Ancelotti até o meio do ano, já há conversas em andamento até com a intermediação do Kaká, como o UOL já publicou outras vezes, inclusive hoje tem um
perfil aí do que por que a CBF gosta do nome do Kaká e tal. Eles estão conversando e naquele vamos trabalhar, o Ancelotti fala que gosta da ideia, mas que precisa acertar, e a gente sabe que esse tipo de coisa demanda um tempinho de negociação. Caso o Real Madrid tope fazer algum tipo de acordo, aí vai precisar buscar um novo nome para substituir o Ancelotti até o meio do ano. Mas o fato é que a CBF está fazendo todos os esforços necessários para que Ancelotti assuma a seleção brasileira a partir do meio do ano, que no final, né, é o final da temporada europeia. Então ele terminaria essa temporada agora em andamento e assumiria a seleção depois disso. O primeiro grande entrave, né, o primeiro grande obstáculo que tinha, inclusive isso desde lá de dezembro, depois que o Brasil foi eliminado e que a gente começou a conversar sobre o futuro da seleção, era, ok, se o técnico topa assumir em junho, precisa de alguém para a data FIFA em março. Esse entrave foi solucionado já com a CBF anunciando, primeiramente, esse jogo contra Marrocos no final de março e com o Ramon como interino. Então, primeiro passo foi feito. A CBF já tem um treinador para essa primeira data FIFA que o Ancelotti não poderia assumir e agora ganha tempo aí nessa negociação com o Ancelotti. Caso as coisas continuem avançando, como tem avançado nos últimos dias, inclusive o Bruno já divulgou recentemente também que tem esse avanço, em março essa conversa pode, vamos dizer assim, encaminhar, né? A gente usa esses termos aqui sempre, né? Conversa, namora, encaminha, só falta assinar. Em março, nesse acordo, nessa conversa pessoal, que ainda não tem uma data certa, eles têm a janela que estarão aqui no Brasil, mas não tem uma data com o Edinaldo marcado. Esse acordo, então, pode encaminhar de vez esse papo de Ancelotti na seleção brasileira.